Nós estamos na segunda parte do propósito. Você foi feito para uma missão. E nós queremos ver esse propósito e nós queremos também revisitar os outros propósitos vistos. E culminar essa ideia, de fato, gerando em nós uma ação, gerando em nós uma expectativa, gerando em nós, por meio do Espírito Santo, toda essa proposta nova que o Senhor trouxe com essa série. Porque como nos foi falado pelo apóstolo no início, a nós que estamos ministrando, foi Deus que plantou no coração dele. Foi Deus que plantou para que a igreja pudesse viver essas palavras de vida e de propósito. Então nós queremos viver isso, nós queremos entender isso, nós queremos estar conectados com essa mensagem de Deus e vivenciar nas nossas vidas. Amém? Eu quero começar com base nesse versículo, que é Efésios 5, capítulo 15, nessa versão que é diferente, mas que traz em essência essa mensagem profunda de que nós fomos feitos para uma missão. E aí que é importante, nessa missão nós fazemos duas coisas, inicialmente, equilíbrio e autoanálise. E o versículo diz assim, olha, vivam com devido senso de responsabilidade. Não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. E é importante em nossas vidas nós desenvolvermos isso, irmãos. Porque nós tanto ouvimos falar e muitas vezes julgamos a religiosidade, e para nós entrarmos em contraponto e conseguir de fato funilar o caminho do propósito, sem a religiosidade nós precisamos do equilíbrio e nós precisamos da autoanálise. E eu acredito que você, assim como eu, temos participado de confraternizações aí no trabalho, na escola, né, entre os irmãos. Por quê? Porque de fato, não tem como a gente negar, é o fechamento de um ciclo. Nós estamos no final de um ano e é um fechamento de um ciclo das nossas vidas. Nós sabemos que coisas novas, não só de expectativa que nós temos, mas quer seja na empresa, quer seja a nível de Brasil, em muitos aspectos, educação, vem um novo ciclo em 2025 e se fecha um ciclo aqui nas nossas vidas. E nesse tempo de fechar ciclo, existe algo que acontece no coração das pessoas, uma autoanálise do que foi. E uma análise também do que deixou de ser. E é importante nós, como cristãos, nesse tempo de propósito incrível que está acabando essa série, bem nessa época do ano, nós temos esse olhar para o propósito, como nós temos visto, de se autoanalisar do que passou nesses meses, do que foi aprendido nesses meses, do que foi vivido diante do aprendido nas nossas vidas. E, de fato, perceber dentro dessa autoanálise que você e eu fazemos conosco mesmo e aprender a ajustar a rota da nossa vida. E essa ideia hoje, nessa noite, nós colhermos tudo, recapitularmos, revisitarmos na nossa mente tudo que foi visto até então acerca de propósito, os 5 propósitos visitados, e ajustar, e fazer as perguntas certas, para entender se de fato estamos vivendo isso, se não estamos perdendo o tempo de apenas estar pensando, refletindo e não pondo por obra. Porque a Bíblia fala em Tiago, que a importância da palavra é, de fato, não só sermos ouvintes, mas praticantes da mesma. E essas séries, elas vêm para isso, das disciplinas espirituais que nós tivemos, de propósito, de nós ajustarmos na rota divina onde Deus está nos encaminhando. Porque, de fato, como disse o versículo de Efésios 5,15, nós podemos perceber que as pessoas estão vivendo a vida de qualquer jeito. Tudo está uma bagunça.
desde as estruturas ideológicas. Às vezes, quando nós sentamos com pessoas e percebemos elas colocarem para fora quais as estruturas, qual é a visão de mundo que ela tem, e a gente quase não acredita nas coisas que a gente ouve. A maneira como as pessoas estão pensando hoje já fugiu do senso comum, totalmente daquilo que é moral dentro da sociedade. Então, hoje as estruturas, inclusive ideológicas, as estruturas dentro de relacionamentos, as estruturas dentro de família, cada vez são palavras tão cheias de falta de sentido para a vida e para uma rota a seguir, que a gente fala, gente, onde esse mundo vai parar? E às vezes eu olho e falo, Senhor, as pessoas estão como ovelhas sem pastor. É como se nós pudéssemos ver a palavra dos apóstolos, a vida de trevas, as pessoas estão tateando no escuro, e o pior, às vezes elas estão seguindo a cegos, que estão guiando elas para entrar em mais trevas. As pessoas cada dia mais estão vivendo a vida de qualquer maneira, como se não houvesse amanhã. E por que eu digo isso? Para nós entendermos juntos como igreja que ao falar de vida com propósito, nós não estamos falando apenas de um aspecto espiritual. Nós não estamos apenas falando de um despertamento ministerial, mas nós estamos falando da nossa vida e do nosso destino. E entenda que não é só um chamamento, porque o pastor está dizendo, porque é avivamento, porque eu tenho que ser espiritual, porque eu tenho que me envolver no ministério. Entenda que é para o bem da sua própria vida. É para o seu destino, é para o seu futuro, é para a sua vida, é para a sua família. É para aprendermos juntos a termos um caminhar recheado de crescimento. É para termos uma vida de fato que tenha relevância. É para nós sermos hoje, ou amanhã, ou em 2025, uma versão melhor de nós mesmos do que nós já vivenciamos. Resumindo, ter uma vida com propósito é ter uma vida que faz sentido. Porque senão vamos acabar, como o livro de Provérbios, correndo atrás do vento e olhando para trás, e ver que nada foi construído, nada foi feito, uma vida foi jogada fora. E não adianta chorar o leite derramado. Você e eu, que somos cristãos, sabemos de fato, e diante de tudo que já foi visto, nós sabemos quando nós estamos vivendo uma vida com um propósito, ou quando simplesmente nós estamos apenas ajuntando os cacos e tentando limpar a bagunça da nossa vida. A gente sabe ou não sabe? A gente sabe quando a gente está vivendo no propósito ou quando a gente está ajuntando os cacos. Por isso, uma das mensagens que o Senhor tocou no meu coração essa noite, e um chamamento para nós, é que é tempo de arrumarmos a nossa casa. Ao fechar esse ciclo, ao receber um novo ano, nós temos que estar dispostos a arrumar a nossa casa. Devemos estar dispostos a escrever uma nova história. E uma história com propósito. É tempo de tomar as decisões que já foram adiadas há muito tempo. É tempo de tomar essa decisão para, de fato, ser livre para o novo. Em nome de Jesus. Precisamos viver uma vida que faz sentido. Porque as pessoas costumam viver a vida como se elas sempre tivessem tempo, não é? Elas sempre acham que vai ter tempo para brincar amanhã com o filho que ainda é pequeno. Ela acha que vai ter tempo para perdoar. Ela acha que vai ter tempo para amar, para reencontrar, para declarar, para consertar. As pessoas acham que tem a vida comprada por algum motivo. As pessoas acham que elas sempre vão ter tempo amanhã. E não é assim. A nossa vida, nós devemos viver o hoje. E nós devemos começar a planejar hoje, com Deus, essa vida com propósito. Por isso eu desafio você, e é um desafio para mim também,
reunir com quem tiver que se reunir, sentar-se à mesa e falar a posição que você vai tomar de agora em diante para a sua vida. Arrume a sua casa. Arrume a sua vida. Estabeleça uma vida diferente para o seu 2025. Ah, pastor, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando de uma posição, de uma vida com propósito. E talvez você pode pensar, pastora, eu não sei sair desse enredo em que eu me meti, ou que eu estou há anos. Mas você não tem que sair sozinho. Você tem líderes, você tem conselheiros, você tem pessoas sábias que podem orientar a sua vida para te dirigir a viver essa vida com propósito. Você tem o Senhor que é totalmente acessível e que buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o coração, diz o Senhor na sua palavra. E essa mesma palavra diz que nós não devemos tapar o sol com a peneira. E eu aprendi uma coisa, quando a gente tapa o sol com a peneira, a gente sai queimado em quadriculado. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que tentou ser abafado, não ser aparente por muito tempo, acaba que fica evidente para todos. Eu sei que em alguns casos, não basta só uma decisão dolorida e pronto, acabou. Eu sei que em alguns momentos, para arrumar a casa da nossa vida, vai ter que se vivenciar um processo. Mas sendo dolorido e rápido, ou um processo mais demorado, qualquer um dos dois, você não pode ficar onde você está. Se você aprendeu a viver uma vida com propósito, você tem que andar em direção à resolução da sua vida, da sua casa, do destino que você quer para si mesmo. Fica essa mensagem. De todo o coração, o Senhor está dando chance para nós, em muitos aspectos, arrumarmos a nossa casa. Viver uma vida nova, pois Deus te chamou e me chamou para uma vida com propósito. Sabe aquela pergunta, por que não acontece isso, por que não acontece aquilo? Falta propósito, falta viver propósito, falta escolher viver uma vida com propósito. Porque Deus não te chamou para catar caco o resto da vida. Deus não te chamou para cuidar da vida dos outros mais do que a sua própria vida nele. Deus te chamou e me chamou para vivermos uma vida com propósito. E ao falarmos de propósito, nós podemos citar o rei Davi, que antes de ser rei, ele se dispôs a servir a Deus. E em Atos 13:36, nessa versão diz, Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E que lindo pensar a Bíblia, e que lindo pensar na testificação da nossa vida sendo mencionada dessa maneira. Natália viveu na sua geração uma vida com os propósitos de Deus. Na sua geração, Judá viveu os propósitos de Deus. Bernardino, Amanda, Talita, cada um de nós. Dessa mesma maneira como Davi, em sua geração, viveu os propósitos de Deus, Ele quer que nós também vivemos essa vida com propósito. E viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Às vezes a gente acha que isso é muito forte, mas isso é um fato. Porque as pessoas, elas estão lutando toda uma vida para responder 3 perguntas profundas, que vocês vão ver daqui a pouco. 3 perguntas profundas, que elas podem se manifestar de diferentes maneiras, mas em sua essência, essas perguntas têm o mesmo sentido. Sabe quais são essas 3 perguntas? 1. Quem sou eu? Todo mundo na vida busca de uma maneira direta ou indireta entender quem é. E isso se refere a conhecer a identidade.
quem eu sou de verdade, na essência, não numa visão capitalista. O que você é? Eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro, eu sou balconista, eu sou bancário. Mas é assim que Deus te vê? De verdade, é a tua identidade, a tua profissão? Essa é uma visão capitalista que nos foi passada. Nós não somos isso, porque nós não nascemos isso. E quando essa pergunta vem, quem sou eu? A resposta tem que vir com revelação. Porque até as pessoas na rua, elas dizem, eu sou filho de Deus. Mas se essa palavra ela não tem revelação no meu ser, porque nós, pastores, sabemos que muitas vezes as pessoas falam, eu sou filho de Deus, mas não se sente capaz, não se sente digno, se sente abandonado, está perdido. Quem sou eu? É a minha verdadeira identidade. A segunda pergunta, eu tenho algum valor? Todos nós queremos saber que valor nós temos. E isso está atrelado a conhecer a minha importância como pessoa. O que me diferencia? Quais as capacidades em mim que ajudam, que servem, que constroem um mundo diferente? Quando eu entendo qual é o meu valor, qual é a minha importância, o que eu tenho que diferencia, que ajuda, que serve, que é uma habilidade em mim, que demonstra o meu valor. E a terceira pergunta é, qual o meu lugar no mundo? E esse lugar é aonde, ou podemos dizer, qual área as suas capacidades, o seu diferencial floresce. As suas habilidades brotam, se mostram e impactam o mundo ao seu redor. As respostas dessas 3 perguntas que o ser humano mais busca, elas só vêm quando aprendemos a desenvolver o nosso propósito. Consegue compreender o quanto é importante entendermos, estudarmos e vivenciarmos o propósito? E falando dos 5 que nós vimos, vocês lembram? Nem vou perguntar, mas nós vamos revisitá-los agora. Porque Jesus, com as suas palavras, em versículos da Bíblia, Ele evidenciou, Ele nos chamou, Ele nos desafiou a respondermos essas perguntas e a encontrarmos o nosso propósito. Ele disse assim certa vez, ame o Senhor Deus de todo o coração. Jesus reforça na segunda sentença dessa frase, como é esse amor? Porque a gente adora usar a palavra, eu amo comer arroz, feijão e bife. Eu amo aquele desenho. Mas Jesus nos ensinou qual é o amor a Deus. E o que esse amor reflete? A adoração. O prazer de estar com Deus. O prazer de se relacionar regularmente com Deus. E gerar através desse relacionamento adoração. Porque é impossível nos relacionarmos com Deus de uma maneira próxima, de uma maneira íntima, e não ser gerado no nosso homem interior essa adoração que é propósito, que nós ouvimos aqui nos nossos primeiros ensinamentos. E o interessante de estar interligado com Deus regularmente, que esse convívio vai gerando de maneira profunda a revelação de quem Deus é, e ao mesmo tempo que Deus revela quem Ele é, Ele revela quem nós somos, e aí temos a nossa identidade. Nós temos a primeira resposta que tanto ansiamos para a vida. E quando nós aconselhamos as pessoas de situações, porque o que Satanás mais tenta abalar, não é só na sua vida não, é de toda uma geração, é a identidade. Porque se Satanás abala quem você é, ele consegue fazer de você sua marionete, te levar para qualquer lugar, fazer você pensar da maneira como ele quer. Então o que Satanás mais afeta na vida da pessoa é a sua identidade. E o que mais se afirma no relacionamento com Deus é a identidade. E o incrível de
disso que quando nós ministramos a alguém, por mais que a gente ministre sobre identidade, eu quero te dizer uma grande verdade. Eu posso falar aqui 3 horas sobre identidade para você, mas você só vai saber quem é com Deus. Porque essa é uma revelação no seu interior, que o próprio Pai dá a todos nós que fomos feitos filhos dele. E na segunda parte, Jesus diz assim, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o seu próximo como a ti mesmo. O seu e o meu propósito é expressar o que Deus nos deu, amor. E como a gente expressa amor? Virando para o irmão do seu lado e falando assim, eu te amo, e eu também. É fácil, gente. É fácil a gente dizer, eu amo você. Vamos falar sério. É mais fácil do que viver um amo eu você. Falar eu amo você é quilômetros do eu viver eu amo você. E como eu, como filho de Deus, posso expressar o amor através do serviço. Através do ministério que o Senhor me deu. Estabelecendo então dentro de nós o nosso valor no mundo. Respondendo essa segunda pergunta, qual é o meu valor no mundo? É quando eu uso as capacidades, as habilidades, os talentos que Ele me deu para servir, para ajudar, para construir, para tocar pessoas. E é assim que eu amo. Não só de boca, mas de atitude. E eu começo a perceber em mim mesmo um valor que eu não percebia. Quando eu cheguei na primeira favela, lá na região do Acre, falando do amor de Deus e brotando de dentro, assim, eu sentia literalmente, eu falava, essas palavras eu nunca disse, eu nunca pensei. Da onde que veio que não foi da minha mente? Eu percebi então que Deus estava aflorando dentro de mim uma capacidade que eu desconhecia, mas que ao momento que eu escolhi servir, ela brotou do meu interior. E eu pude perceber qual era o meu papel no reino. Outra palavra de Jesus que ele disse, ele falou assim, vá e faça discípulo. Nosso propósito e nossa missão é compartilhar as boas notícias, e a gente escutou semana passada. Começando pelo nosso testemunho espiritual. Pelo nosso testemunho de vida, o que Deus fez em nós. E o que acontece quando nós vamos e damos as boas notícias? A vida das pessoas muda. Nós trazemos impacto no mundo. Nós começamos a florescer e transformar a vida de pessoas. E quando a gente transforma a vida de pessoas, quando a gente começa a ensinar o que Deus nos deu, quando a gente começa a ver essa capacidade florescendo no lugar certo, de acordo com o dom que Ele nos deu, existe algo que ecoa no nosso interior, o sentido da vida. Eu não sei se você já se encontrou nesse momento, que você fez algo que você ama, e isso fez bem para outras pessoas, e você disse, foi para isso que eu nasci? Você encontrou a resposta. Você encontrou o seu dom. Você encontrou de que maneira você floresce. Você encontrou sentido e propósito. Use ele para a glória de Deus. E outro, fiquem aqui comigo, hein? Fiquem aqui comigo. Batize-os. Batize-os. Jesus disse, vá, faça discípulos e os batize, trazendo outras pessoas para a família de Deus, que foi um dos propósitos que nós vimos também. Fazendo parte da família de Deus e trazendo pessoas para fazer parte da família de Deus. Estamos assim impactando o mundo de pessoas, impactando famílias. Quando eu falo impactar o mundo, cada pessoa é um campo missionário. Cada pessoa é um mundo completo. Ou vamos dizer a verdade, pessoa é complexa, é ou não é? Lidar com pessoa é uma das, dizem que pastor é uma das
profissões mais estressantes da vida. Por quê? Porque lida com pessoas. Ao lidar com pessoas, você está lidando um mundo completo. Você não está lidando com um produto acabado. Você está lidando com um contexto de história que a pessoa trouxe até você. E se ele quer Cristo, é porque ele tem muito problema para resolver. Guarda essa que você sabe. Ele tem muito problema para resolver. Então, cada pessoa é um mundo inteiro. E se você consegue impactar uma pessoa, você está impactando um mundo. O mundo de alguém, a família de alguém e outras pessoas que vão, através desse alguém, proliferar, se podemos dizer assim, a mensagem que você introduziu no coração dela. E o outro ponto, ensinando-lhes todas as coisas. Ao ensinar todas as coisas, nós aprendemos também a ser exemplo. Uma coisa que eu acredito, que a liderança, ela não é pronta na vida de alguém. Ele se desenvolve à medida que o líder percebe que não é só mandar, que é ser exemplo. E ao buscar ser exemplo de Jesus, nós nos tornamos muito mais semelhantes a Ele, que foi um dos propósitos citados aqui, semelhantes a Cristo. Então entenda, você tem uma identidade definida, você sabe o seu valor no mundo, você pega esse valor, você floresce, você impacta a vida das pessoas, sendo um pequeno Cristo. Ou seja, Jesus todo o tempo, com seus discípulos, e para nós também, sempre Ele nos desafiou a viver uma vida com propósito. Algumas pessoas acham que era fácil andar com Jesus, eu acho que era meio parecido com o que a gente vê no The Choice. Cada dia era um desafio. Eu acho que eles ficavam pensando, o que nós vamos comer hoje? Onde nós vamos dormir hoje? Que problemão Jesus vai nos enfiar hoje? Sabe, você acha que é difícil porque Jesus não está aí? Eu acho que se Ele estivesse aqui, ia ser um pouquinho mais estreito esse funil das nossas vidas. Porque Ele ia nos desafiar todos os momentos. E você compreender as palavras que saem desse púlpito, você vai perceber que você está sendo sempre desafiado a uma vida com propósito. Talvez ao chegar esse fim de série, que não é da Netflix, que é muito melhor, amém? Você se pergunta, mas como? Eu não sei viver uma vida com propósito. É muito bonito de ouvir, mas como de fato eu posso viver uma vida com propósito? O primeiro ponto é escolha. Você entendeu o poder da escolha? Escolha chacoalhar as águas paradas da sua vida, como diz a canção. Escolha sair do lugar confortável. Escolha não viver só por viver. Escolha não ser só mais um fim de ano, entendendo que Deus escolheu você. Deus escolheu você aqui na terra. Deus te colocou numa família que talvez não era a que você queria. Deus te pôs num lugar, num trabalho. Deus te colocou num contexto e nesse ano. E saiba que tudo isso que Deus fez e te escolheu para você vivenciar, carrega propósito. Talvez esses propósitos estão nublados para você. Mas eu quero dizer que eles não são inexistentes. Escolha viver uma vida de propósito. E talvez dessas 3 perguntas você diga, olha, eu não tenho resposta para elas. Eu não sei de certo qual a minha identidade, qual é o meu valor, qual é o meu lugar, aonde eu devo florescer. Mas eu quero dizer que essa é a maneira. É escutando a instrução, é entrando no caminho do desafio do propósito, desses 5 propósitos que foram falados, dessa autoanálise e reajustar o GPS. É ter o valor e ao mesmo tempo o poder da escolha de fazer diferente. E eu quero te ajudar nessa autoanálise para nós finalizarmos essa ideia, para você entender se tem vivido uma vida com propósito, com 3 perguntas, podemos dizer, para se autoanalisar.
se você tem vivido com propósito ou se você tem ajuntado os cacos na vida. A primeira pergunta é: para quem você vive? Pense. O que é o centro da sua vida? A pergunta mais popular é: para quem você vive? Vamos espiritualizar ela. Quem é o centro da sua vida? As duas têm o mesmo sentido. E a partir desse lugar, onde você percebe para que você vive e quem está no trono da sua vida, podemos perceber de onde ou como a sua vida está sendo construída. Porque essa resposta, ela mostra quem está no lugar da adoração. E nós percebemos, já entendemos quem deve estar no lugar da adoração na nossa vida. Você e eu até podemos edificar a nossa vida em torno de uma carreira, em torno da família, de esporte, dinheiro, de alguém. Nós até podemos construir e edificar a nossa vida em base a qualquer outro ponto, ou esses que foram falados. Mas sabe o ruim de construir uma vida em base a esses tronos? Porque eles são construídos por nós mesmos, para nós mesmos. E isso faz deles tronos abaláveis. Reinos na terra ruíram. Você acha que os meus e os seus pequenos tronos pessoais não vão ruir? E sabe em cima de quem eles vão ruir? Eles vão ruir em cima da nossa cabeça. Por isso nós não podemos idolatrar nenhuma das edificações humanas. Não podemos fazer isso. Porque isso vai se voltar contra nós. Eu já escutei história de mulheres que deram a vida pelo filho. Fizeram de tudo por ele. Colocaram ele nesse lugar. E quando o jovem cresceu, casou, teve sucesso, colocou a mãe num asilo. Eu já vi pessoas que a empresa era tudo para ela. Passava noite, madrugada, fazia de tudo. Acabou que perdeu a família, perdeu a empresa. Já vi pessoas tendo o alvo principal da sua vida, a sua carreira, e chegar no topo. Chegaram lá, sozinhas. Tronos. Eu não quero avaliar o quanto uma mãe se dedica ao seu filho, o quanto o empresário batalha pela sua empresa, ou o quanto alguém luta para estudar e para ter um futuro. Eu não estou falando disso, eu estou falando do coração. Do trono do coração. Se pergunte hoje pelo que eu vivo. E você vai encontrar aonde está o trono da sua vida, a sua fonte de adoração. E de acordo a isso, regule seu GPS. Segunda pergunta, para analisar o propósito: qual é a marca distintiva da minha vida? E isso se trata de discipulado. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa seremos? Sabe que tipo de pessoa nós somos? Nós somos a média das pessoas com quem nós mais andamos. Isso é discipulado. Uma coisa que muitos sabem, mas poucos lembram, é que Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz para Ele. Porque o que você faz para Ele está relacionado aos dons e capacidades que Ele te deu. Mas quem você é quem você escolheu, resolveu colocar no trono do sacrifício do Senhor. Quem você escolheu refinar na fornalha das situações. O seu caráter fala da sua renúncia, da sua escolha em perdoar, da sua escolha em amar e obedecer. Fala em essência de quem você escolheu renunciar a ser, para escolher ser quem Deus quer que você seja. Porque os dons, quando Jesus nos buscar, ficarão aqui. Mas o seu caráter vai ser eterno
e com você. Por isso eu incentivo, irmão, não desista de ser parecido com Cristo. Ah, mas esse mundo é vil. Ele é vil e vai piorar. Por isso nós estamos aqui para brilhar. Para brilhar a luz da formosura, da pureza, da santidade, da honestidade, da vida com propósito. Nós estamos aqui para brilhar a semelhança de Jesus. Esse é o caminho mais estreito? Mas esse é o caminho que encontramos vida. Pastor, eu não consigo perceber vida em tudo que eu renuncio. Renuncie, eu te garanto. Porque à medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo como Paulo, que tudo que você perdeu era lixo. Era lixo. Era egoísmo, era orgulho, era idolatria, para ser semelhante a Jesus. Ande com pessoas que amem a Jesus. Ande com pessoas que cheirem a Cristo, que desejam a Deus. Seja esse discípulo. Terceiro ponto é qual será a minha contribuição? Qual será a contribuição da minha vida? Isso fala de qual é o seu serviço no corpo de Cristo. Qual é o seu papel na família de Deus que você foi convidado a pertencer, que faz parte do seu propósito. Não sei se você já escutou esse termo, mas Deus te chamou muito mais do que só para sentar no banquinho. Deus te chamou muito mais do que só para cantar e chorar. Deus te chamou para fazer parte dessa família. E fazer parte dessa família não é vir aqui nos cultos, gente. Fazer parte dessa família é se identificar, é servir. E isso a gente tem que ter um equilíbrio também para não abraçar todos os ministérios. Mas a gente tem que abraçar aquilo que nós amamos, aquilo que brota em nós como dom, encontre esse lugar e floresça. O que eu digo é qual ministério que você deseja servir aqui na sua igreja local. E eu aprendi uma coisa, que quando eu era missionária, eu era metida besta. Porque eu achava que eu servia, que eu dava, até o dia que Deus me fez entender algo. Que tudo que eu fazia era isso aqui. Perto de tudo que Ele fazia em mim para eu fazer isso aqui. O que eu quero dizer é que quando a gente serve, é muito maior o que Deus faz em nós do que o que a gente dá para as pessoas. Porque nós somos tão limitados, irmãos. Nós somos tão cheios de limitações, de circunstâncias. Mas quando nós nos dispomos a servir, Deus faz uma obra tão grandiosa que você nem se reconhece depois de um tempo. Porque você percebe o quanto Deus operou em você para você fazer, servir a vida das pessoas. E o quarto e último ponto é qual será a mensagem da minha vida? E nessa sintetizamos missão. A pergunta certa é: o que flui da sua vida? Essa é a mensagem da sua vida. O que as pessoas falam ao seu respeito? E muitas vezes a gente tem que parar para ouvir. Porque se 1, 2, 3, 4, 5 pessoas falam a mesma coisa de você, quer seja positivo, quer seja negativo, você tem que parar o ouvido, como diz meu esposo, a expressão em espanhol. Você tem que parar o ouvido. Porque é o que flui da sua vida. O que tem fluído de você? Qual é a mensagem que ecoa na sua vida quando você está calado? Porque se nós conseguirmos sentir o que flui da vida de alguém quando sentamos e conversamos 5 minutos, você não consegue já pescar que tipo de pessoa está ali com você? Você conversa 5 minutos, você já sabe como a pessoa é. Imagina as pessoas que fluem, imagina as pessoas que convivem com você. O que elas veem na sua vida? E eu não estou falando de perfeição. Ah, pastora, mas eu estou longe de ser perfeita. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando se as pessoas pudessem sintetizar, resumir você, o que elas poderiam dizer? Elas podem ver Cristo? Essa mensagem flui? Essa mensagem flui?
Então, essas 4 perguntas é para nós refletirmos. É como um GPS te dizendo e nos fazendo essa autoanálise. Se estamos vivendo os propósitos ou não. Quero convidar você a ficar de pé. Irmãos, nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para viver uma vida que faça diferença. Não porque Cristo quer, mas porque esse é o caminho da plenitude. Esse é o caminho que combate a tantos males que a gente vê. Frustração, depressão, crises. Pastora, mas eu tenho isso, você está falando que eu estou apontando para você que existe um GPS, existe instrução, existe desafio, existe um Jesus que convida eu e você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É tão conhecido esse versículo, mas as pessoas estão ignorando viver em colocar Ele, os seus propósitos nesse lugar. Tenha em conta, irmãos, que nós estamos nas últimas semanas desse ano. Um novo ano vai vir. Coisas novas vão vir. E Deus convida você e eu para um compromisso. Um compromisso de escrever uma nova história com Ele. Uma história de vida com propósito. Pode colocar o último slide para mim? Uma história de vida com propósito. Tenha isso como alvo para o seu 2025. Disposto a escrever com Deus essa nova história. Disposto a colocar todas essas pautas, tudo que Deus já colocou, disposto a resgatar os teus dons adormecidos, disposto a dar um passo em direção às escolhas, às posições que você tem que tomar, disposto a viver o novo de Deus para esse novo ano com propósito. Ah, mas eu tenho vergonha. Chega no apóstolo, fala, eu quero servir assim, apóstolo. Ele vai te instruir. Esteja disposto a viver com Deus essa vida de florescer, de deixar brilhar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e enquanto essa canção toca, eu quero de todo o coração, irmãos, que você pense em tudo que Deus te falou nesses meses, que você coloque a sua vida, a sua casa, os propósitos de Deus, porque não adianta só promessas longínquas, que você não corre atrás. Deus te deu palavra para você, para a sua casa. E essas palavras, essas promessas, estão relacionadas a propósitos que você tem que escolher viver. Posições que você tem que começar a tomar. De homem, de mulher de Deus. Faça o compromisso com o Senhor. De viver essa vida com propósitos para Ele. Escolha se desafiar. Escolha fazer o que você nunca fez, que sempre se reservou. Pare de tapar os olhos para as coisas que estão erradas, de tapar o sol com a peneira. Comece a viver hoje. Semeie a semente para o seu 2025. Fale com Deus nesse momento. Sim, Senhor. Fale com o Senhor. Põe o seu coração diante dele. Diga boa parte. Boa parte é você. De todos os amores, o seu amor me preenche.
compartilharmos o nosso testemunho. Deus te escolheu para servir, para ensinar. Deus te chamou para fazer a obra através do dom, da capacidade que Ele deu na sua vida. Ele te chamou para um propósito, talvez que está desconhecido, talvez a luta está difícil, mas acredite, como José creu, que Deus tinha um tempo maravilhoso para ele, que Deus faria que ele revesse seu pai e a sua família, que Deus tinha um futuro, uma herança para ele naquele lugar. E ele não esperou voltar à casa do seu pai, ele floresceu no Egito. Deus quer fazer florescer a sua vida onde Ele te colocou, dentro de um contexto, dentro de uma história, com pessoas que você não conhece muito bem, ou pessoas que você não queria estar, mas Deus escolheu você. Você é a luz desse lugar. Deus tem propósito para a sua vida. Irmão, acredite na palavra do Senhor. Acredite que o Senhor está infundindo essa revelação no seu interior, marcando a sua vida. Olhe para esse novo ano não com medo, não com insegurança, mas olhe para Ele olhando para você com a versão sua. Ei, irmão, não adianta se esconder. Deus escolheu você. Até quando você vai guardar? Até quando? Não deixa mais o tempo passar. Você e eu não temos a vida comprada. Existem milhões de promessas que morreram e estão no cemitério, de pessoas que não escolheram viver uma vida com propósito. Tantos futuros brilhantes, tantas pessoas com talentos e com dons que partiram antes de ver a glória de Deus em suas próprias vidas, porque temeram, porque se esconderam, porque não escolheram. Escolha hoje, escolha hoje viver a sua vida cada dia com propósito, em nome de Jesus. Não deixe a sua vida passar, irmão, e olhar para trás e dizer: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse acreditado? E se Deus tivesse me usado? Que você não viva mais com o e se, mas que você viva com: eis-me aqui, Senhor. Eu quero uma nova história com propósito para minha vida, para minha casa. Sela essa palavra nesses corações e que eles não venham se desvencilhar dela, até permitir que o Senhor venha fluir com propósito através de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.